Buenos dias, matozinhos. Olá. Está muito calor na praia. Vai ter calor. Lá atrás. Olha os aviões lá atrás. Espero que estejam a ter um bom dia. Sim. E dizem que fomos à Feira do Livro de Lisboa. Sim, eu até passei lá 2 vezes. Fomos várias e diversas vezes à Feira do Livro de Lisboa e a Cristina, obviamente, que quebrou a regra. Essa regra já não existe. A Já regra. prescreveu. Não é uma regra capilar, não é uma regra. Aquelas regras que são Prescreveu. inquebráveis, que não podem ser. Pronto, vocês perceberam. A palavra que não se me ocorre. Prontos. Essa regra dos 2 livros Já por. prescreveu. Sim, certo. 2 livros por mês. Certo. Então, como é que tu te desgraçaste? Explica lá. Olha, para começar, foi a ação de autógrafos do Rafael Montes. A segunda, de dia 9. Segunda chega, a Cristina chega à minha beira. Vem cá o Rafael 12! Montes! Vem cá o Rafael Montes! Vem cá o Rafael Montes! E eu, quem é que é o Rafael Montes? Foi a E ela, segunda. o outro! Foi a véspera. Da coisa! Foi, E eu, já do sei. Brasil! Eu, o da motosserra! Ela, sim, o da motosserra! Eu e o... Sim, a motosserra amarela! Eu e o Hugo acabámos acidentalmente nas marchas de Lisboa. Foi giro. Pronto, focus. Então, Rafael Montes esteve 2 vezes na Feira do Livro, eu fui à segunda. Eu tenho 3 livros oferecidos gentilmente pela Olga, que vieram diretamente do Brasil, porque o Rafael Montes começou a ser editado agora. Não, mentira. O Dias Perfeitos foi editado em Portugal há muito tempo atrás. Calha ser o piorzito livro dele, mas pronto, não é mau. Tinha sido o único que ainda tinha sido editado em português. Mas, sim, em Portugal. De Portugal. Em Portugal não sei se foi traduzido, não é? Pronto, não sei. Eu sei que eu comecei a lê-lo em e-book, em não liga original dele, português do Brasil. Gosto muito, sou mega fã. E entretanto, tenho 3 livros dele. O Jantar Secreto, aquele que tem um ursinho na capa, Briga no Escuro. Já não me lembro. E este, o Vilarejo. E esta é a versão ilustrada. Este livro é espetacular. E então, eu adoro não só o Jantar Secreto, foi o primeiro que eu li, mas adoro. Sim, era isso. Adoro particularmente o Suicidas. Esta história está espetacular porque eles são 7 contos do Vilarejo e eles podem ser lidos em qualquer ordem. O Vilarejo é tipo um local? Sim, é uma aldeia. E a história continua sempre a fluir e a funcionar muito bem. Está espetacular. Pronto. E ele assinou. Obviamente que quando começámos a ver a capa era algo difícil de assinar, porque é preto. Assina na contra capa. Olha, continua preto. Não aqui. Exato. Pronto. E há canetas brancas. Mas ele não tinha. Ele só tinha uma caneta Bic. Azul. Pronto. Eu gostei muito. O senhor via-se que estava cansado. Não deu assim muita conversa, mas pronto, foi agradável, foi giro. Recomendo, se gostam de horror e macabro com um twist de comédia, porque pá, quem é que tem uma motosserra? É só espetáculo. Nem precisa de cortar coisas. Entretanto, o Suicidas eu fiz pre-order na FNAC, já pela editora de cá, que é essa? Infinito Particular, nunca me lembro do nome da editora. Pronto. Entretanto, comprei cenas na Feira do Livro, né? Aproveitei que ia lá, fui ver os livros do dia, obviamente. E então, logo o primeiríssimo livro do dia era Bug, volume 2, do Bilal. Este eu não posso queixar por comprar. Mas eu cheguei lá e disse assim: é o Bug, volume 2. Eu acho que eu nem disse boa tarde ao senhor. Estava implícito. E ele assim: o 2, muito bem. Quero o 3. Eu, como assim é o 3? Foi logo, como assim é o 3? E sim, claro que era o 3. Pronto. Então, este não estava em livro do dia, mas estava em preço da feira. Foi 2 pelo preço de um, assumindo que é preço normal. O 2 estava estupidamente barato. Depois vi que Afonso Cruz também tinha um livro do dia, A Flor e o Peixe. Isto são, pelo que eu li rapidamente, são 2 contos inspirados em Saramago, portanto... Ouvi dizer que tu gostas de Saramago? Ouvi dizer que eu gosto de Saramago. Depois estou a fazer esta coleção para o Afonso. A coleção é muito boa. Exato. Os que eles não sabiam partilhar. Eles são 8. Aí atrás, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Acertei. E pronto, são historinhas pequeninas, mas são muito giras. Têm sempre um... Não é bem uma moral, mas sempre uma mensagem. Sim. E são em
são em poesia, em rima, aliás. Rima, O que é interessante porque traduziram a rima e ficou bem traduzido, que é uma coisa que não costuma sempre não, acontecer. exato. E difícil. as ilustrações também são muito boas e funciona muito bem a história. Todos os livros começámos com o Leão e o Rato e todos os livros deste que temos lido são todos decentes. O único que não gostei tanto foi o do Camaleão. Mas tipo, isto a contar ao Afonso tem muito mais piada do Gecko, que os livros. sim. Sim, o Gecko. O... Gecko Falta-nos que cantava demasiado. o Koala e o Lobo. Mas também é onde chegar cá. Problema. E Pronto, depois tem em livro sido- do tem dia, sido um porque, sucesso. aliás, este eu conheci mais pela prima do Afonso, que ela gosta muito da Mimi e do Rogério, e estou a fazer para o Afonso os giros. Temos um, por acaso não gostei muito desse. Quando estava a ler ao Afonso, foi. Se calhar ele ainda é São um bocado engraçados, se calhar ainda é um bocadinho novinho, novo sim, demais. sim, porque Fala isto já muito é, de magia e Sim. aventuras e coisas isto assim. já é mais júnior. Eu estou sempre a dizer ao Afonso que eu sou bruxa, portanto. E tinha muito tipo mensagens implícitas, precisavas de já conhecer as de personagens perceber. para. Pois, isto é uma coleção, portanto. Pelo menos pareceu-me, no outro era dos piratas, Pronto. acho eu. Os piratas Depois, do aniversário. ah, Depois fomos lá outro dia. sim, Fomos lá foi outro ontem, dia. dia 19, que aqui a personalidade teve na banquinha da Divergência a fazer sessão de autógrafos, diz que ele escreve, né? A assassinar Os cópias livros. de E Wine então Punk 2. eu levei, ele não queria, eu levei a nossa cópia do Wine Punk 2 e pedi Assassinatura de várias e diversas pessoas. assassinamentos e Algumas delas já tinham. O Sim. Catarino já tinha assassinado Já tinha. anteriormente na sessão de lançamento, mas o senhor. Mas conta um bocadinho o que é o Wine Punk enquanto eu vou procurando os autógrafos. É um livro de história alternativa, portanto é um bocado de ficção especulativa, contos de ficção especulativa, mas baseados em factos reais que aconteceram historicamente em Portugal, com a mudança da República para a monarquia. Aliás, ao contrário, a monarquia queria. Quando caiu a República, a monarquia queria chegar-se à frente e tomar conta das coisas, mas não correu lá muito bem. E historicamente em Portugal foram só 3 semanas, acho eu, e aqui foi expandido para ser cerca de 3 anos. A call era para os diferentes autores imaginarem contos, quer do ponto de vista do Sul, quer do ponto de vista do Norte, em cada ano diferente. Sobre como é que seria de facto, como é que foi de facto essa história alternativa imaginada com alguma fantasia lá pelo meio. Temos quase todos. Só há 2, portanto sim. Não, dos contos. Dos autógrafos. Sim, O que é fixe. faltam Pronto, para aí 3 E há o pessoas. Wine Punk ou Volume duas. 1. Tu não participaste, mas participaste agora no segundo. E vamos ver se. Sim, são o Wine mais. Punk 1 só tinha lido, mas gostei do conceito, achei interessante. Portanto, quando vi a call para o segundo, tentei fazer uma coisa para ele e Exato. foi aceito. E pronto. Depois, obviamente, levámos a criança. Já que estamos a falar do então- Carlos pois é. Silva, Carlos Sim. Silva foi uma das pessoas que participou nos dois. Ele ofereceu-me isto, nova, 4 novas, que foi escrito em Foi agora? Tempo. a Ruada Não. dos Vinhos, a Foi. Ruda dos Vinhos, Foi em agosto de 2022. na freguesia da Ruda dos Vinhos, que eles tinham lá, ele tem-me a contar isto, eles têm lá uma escola primária já não usada, onde as pessoas podem ir lá fazer residências artísticas. Ele foi uma das pessoas de escrita criativa que foi lá fazer residência. Normalmente são outro tipo de modalidades. E tens é de dar alguma coisa de volta à comunidade, e ele ofereceu-lhes o conto e eles imprimiram umas copiazinhas e ele estava a oferecer-nos às outras pessoas que estavam lá na feira do livro o conto dele. Portanto, nova do Carlos Silva. Ainda não li, mas Faço a obrigado, publicidade Carlos. que o Carlos Silva vai estar amanhã na Feira do Livro a autografar Os Anjos o Anjos, e que é o livro dele. Muito bom, também. E pronto, e depois de levarmos a criança, tu ficaste na relva com a criança, eu fui com a minha listinha procurar logo os livros do dia. Não começando por a listinha off the record, a minha irmã é mega fã de Disney e cenas, e então eu assim que apanhei alguns livrinhos comprei-lhe porque oferece nos anos e no Natal. Por acaso este é para nós, porque ela já tem a Guerra dos Mundos, achei que ter para depois começar a ler. Nós temos Eu sei. muitos livros Eu sei. E então? desses. E então? Pronto, e depois da minha listinha dos livros do dia, comecei com A Fome, do
Knudsen. Não. Knut Hamsun. Isto é baseado na história dele. E é a novela gráfica. Pronto. Eu não li. Testes para o Afonso para o Afonso e para mim, Ciclo da Cortiça. Nós Nós já já temos. temos. Tu é curtas da cortiça. Que eu trabalho com cortiça. Eu tenho o do ciclo do papel e o do ciclo da lã e gosto muito. São explicações muito simples. Não ainda bem para a idade dele, mas quando eu começar. Mas tem muito texto para Mas ler. tem um agora. bocadito. Não. Mas cada livrinho é um assunto. Há mais um ou dois que eu quero, não quero a coleção inteira. Mas é giro para perceber de onde é que vêm os materiais e onde é que eles acabam. Portanto, é uma coisa muito simples. Só para aguçar a curiosidade. Depois, a girafa que comia estrelas. Porque pá, achei muito giro. Porque a girafa em estrelas. E alta. É alta. Pronto, é fixe. E estava em livro do dia, estava baratinho. Mais um do Rogério e Mimi, ao Mimi e Rogério. Parabéns, Mimi, estava em livro do dia também. Aproveitei. E depois, este não estava na lista também, mas eu tenho uma pequena opção com histórias do Pedro e Inês. Então comprei a Inês e eu, do DH Machado, que eu não faço a mínima ideia quem é. Porquê é que eu comprei? Porque não só é pseudo-poesia, como tem as ilustrações, exato. As ilustrações são de ligeiramente canhoto. O livro é da The Poets and Dragons Society e este é manuseado, hein? Nota-se perfeitamente que já foi. Né? E pronto. Depois encontramos uma amiga minha e ela. O Afonso é a versão pequenina dela, vá por aí. Assim, um bocado hiperativo. Um bocado. Mas muito fixe, e então ela quis dar um livro ao Afonso e o Afonso escolheu. Primeiro fomos ver uma Minecraft e ele delirou com a estante, ao lado viu o Sonic e pronto, parou no Sonic. Então quis o livro de atividades, começou logo a fazer, já tem aqui uma data de autocolantes colados. Como estão a ver, ele fez logo a cena e pronto, há aqui atividades que... Eu sou o Sonic, tu és o Tails, tu és o Knuckles, pronto. tu és o Silver. Estas atividades, por exemplo... Ele consegue perfeitamente reconhecer as sombras, quem são, mas o escrever, obviamente, que ele só sabe escrever o Sonic e pouco mais. Estive a dizer-lhe as letras para ele escrever e mesmo assim enganou-se. Ele ainda não sabe escrever todas, sabe escrever o nome dele. Há um problema. Na pré eles ensinam as maiúsculas e aqui estão minúsculas. E então ele não reconhece. Aliás, a minha mãe uma vez numa prenda escreveu o nome dele em minúsculas e ele não reconheceu. Pronto, é um livro de atividades, é muito giro. Havia um de histórias, mas ele não quis esse. Eventualmente um dia deste para vir para... Ele escreveu aqui Green Hills. Este era particularmente fixe porque as letras estavam aqui em cima. Então ele perguntava como é que é a letra e eu perguntava, olha, está aqui o gueto, tá a ver? Desenho igual a esse. Ok. E ia lá fazer o livro. Depois, também encontramos a Ana de Phoenix Flight, que eu tinha encomendado as bolachinhas dela, que encomendo todos os anos, e se calhar para a leiria vou-lhe pedir mais umas quantas. Já foram. Exato, sobrou isto. Pronto. Aqui o Sr. Filipe e o Afonso eram cookies com pepitas de chocolate e mandaram aquilo abaixo num instantito. E pronto, foi isso. Portanto, bem. Não foi não. De livros. Ok. De livros. Pronto. Portei-me bem. Bebemos uma Lagunitas. Portaste bem, só trouxemos quase uma dúzia. Os do Afonso não contam. Hashtag este não conta. Espera aí, vamos. E os dos autógrafos também não, porque já estavam cá em casa. Este é meu. E os hiperdinas também não contam, porque é para a minha mãe, para a minha irmã. Pá, estou a contar um aqui. Meu. Estou a contar. Pá. Se não fosse o Bilal. Se não fosse o Bilal. E o Afonso Cruz. Exato. Este não conta porque é Afonso Cruz. Pronto, toda a gente sabe isso. Bilal também não conta. Este só conta um. Novelas gráficas. Eu só fui comprar um. Só conta um, porque era o que estava na lista. Então vá. 1, 2, 3 e meio. Isto não é bem livro. E esse era escusado, tens comprado. Eu gosto, está bem? Especialmente se a tua irmã já tem. Nós já vamos acabar com ele, não é? Não, ela tem. Isto é giro. Por acaso, há muito tempo que eu já não leio este. Sim, porque eu já li e reli esta história da Guerra dos Mundos. A versão Mickey e Pateta. Ela comprou um livro de banda desenhada que ela já leu várias vezes. Sim, porque gosto. E que nós temos uma coleção assim, repara, que ela nunca toca e que o G é que andou a carregar de um lado para o outro nas mudanças. Mas ela vai comprar mais. Essa
já ali de uma ponta à outra. Isso é Green Lantern, Batman, Super-Homem. Nós temos hiper Disneys. Nós temos mais de uma dúzia de hiper Disneys. Nós temos uns 20 hiper Disneys na boa. Então tenho que ficar para casa. É para eu ler. Tu não me enganas, eu acabei de descarregar. Eu adorava comer e ler isto. Estar a comer e estar a ler isto. Enfim, é isso. É o que a nostalgia faz. Uma pessoa lembra-se. Estes são os dos assassinados. Falar em nostalgia, E isto é Afonso. Vimos a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada a dar autógrafos. Vimos a Ana Maria A Cristina ficou toda excitada e depois. Não temos livros nenhums para não temos nada, exato. E temos. Mas olha, ontem à noite tivemos a ler um ao Afonso. Conta. Mais ou menos, tivemos a ler. Vai lá dizer olá às senhoras. E ele foi lá. Perdeu-se na mesa, porque a mesa tinha os livros e ele dizia: eu tenho este. Tinha o Macaco, que também era a história delas, e Sim. também já chegamos a ler. Nós estávamos a ler o Tio Destemido. Acho que o carro exatamente tem um problema que tem texto a mais para a idade do Afonso, portanto não conseguimos ler a história toda de uma assentada, mas até ver não está mal. E as ilustrações estão fixe. Depois, quando acabarmos de ler, que ainda só vamos na primeira fase, depois fazemos um vídeo sobre isso também. Estava só aqui a ajeitar os livros. Anyways, depois fomos ao Ramen, que é um Ramen ali perto, todo Capitão decorado Ramen, de cenas do Naruto. que ele não conhecia. Portanto, estive a babar um bocado, eu sou fã do Naruto, eu vi a série toda, li os mangás todos, vi os animes todos. E pronto, estava a explicar a história toda ao Afonso, porque eu perguntava: quem é que é este? Este é o Ichigo Madara, que depois não sei o quê, fez o outro, não sei o quê, só mais. O que é que isso tem a ver com o Naruto? Porque o Naruto não sei o quê, só mais. O Naruto cresceu com uma raposa com 9 caudas, e depois não conheceu o pai, porquê? Porque o pai é isto e não sei o quê, só mais. Então, pronto, estivemos lá na boa uns 10 minutos. E eu contar toda... Sim, quando estivemos à espera da comida, estavas a explicar a cena. História resumida de Naruto, que é impossível contar tudo, obviamente. Prontos. E é pena não haver em português. Já mostrar ao Afonso. Só há... Podemos mostrar há versões dobradas em inglês. Sim, que eu sempre evitei, porque é um inglês muito americanizado. Está bem, mas ele percebe. Percebe-se, mas perdes umas coisas da cultura japonesa que só se percebe ele há de bem. Chegar lá. Eu normalmente vejo em japonês com legendas em inglês. É mais a minha cena. A Cristina vai ali buscar uma cena qualquer. E eu, entretanto, depois viemos a pé para baixo, que até devíamos ter apanhado o metro, mas já que estávamos a vir a pé para baixo, passámos na Brew, que é uma loja de cerveja artesanal lá, e comprámos umas. Comprámos isto, Spiritus Vitae, que já tínhamos provado uma da outra vez, a Imperial Stout Barrel Aged. Já tínhamos comprado da outra vez e era boa, portanto mandámos vir mais e mandámos vir a irmã dela, que é Nocti Corby, que também é Barrel Aged, mas em conhaque. Lovecraft. São ambas da Lovecraft. A Cristina escolheu uma IPA. E o Afonso escolheu uma bela porcaria. E o Afonso não queria escolher nada porque ele não bebe cerveja. Nós dissemos para ele escolher uma à sorte e ele escolheu esta com coisinhos e só depois é que vimos que tinha coisinhos. Estava ao lado da outra também, portanto... Achas que foi influenciado? Acho que sim. Tem tributo à Ucrânia ou vai escolher? Esta, a Pravda... na Ucrânia. A Pravda é uma breweria ucraniana e que eu só provei pela primeira vez lá, na Brew. Ponto. E tenho estado a gostar muito das cervejas deles. Problema é que o Afonso escolheu, eu só vi agora, uma Session Pale Ale. É quase como se fosse uma Session IPA. Mas é uma Pale Ale. Pode ser, fresca, pode ser que seja boa. Pronto, vamos ver. O que eu me esqueci foi que passei na Devir, o Afonso ficou para aí 5 minutos a olhar para o cartaz do Demon Slayer. E quando parou de olhar, vira-se para mim: mãe, que é isto? E eu explico-lhe. Ele: mas é muito assustador. Eu: não. Então tirei o que estava em cima da banca e mostrei-lhe. Tinha para aí 2 ou 3 monstros. Ele: ok. Não se assustou muito. Pronto, e depois tinha a cena dos jogos da Devir e a gente foi lá espreitar. E o Afonso quis um jogo que a gente já joga na biblioteca, mas o da biblioteca é mesmo board game grande. Esta é uma versão mais compacta do Fantasma. É um jogo de reação. O Afonso dobra um bocadinho as regras porque isto é para mais de 8 anos e ele ainda não percebe bem o conceito. E depois tinha a versão de viagem, que era assim uma latinha que tu fazias polpa no meio e tiravas as pecinhas. Então isto é super simples. O Afonso, temos
um rato, uma cadeira, uma garrafa que não sei onde é que ela está, e o livro e o fantasma. Já para estar aqui E debaixo. depois temos as cartas. E então, a ideia é, tiramos as cartas à vez e mostra. Ok, temos um fantasma vermelho e um livro verde. O fantasma é branco e o livro é azul, portanto, ficamos quietos. Mas quando sai uma cor, fantasma branco e garrafa verde, esta é a garrafa cinza, vamos para a cena que é a correta. Ou seja, temos Fantasma. que apanhar o fantasma. Obviamente que as regras não são totalmente assim. Há outras combinações, principalmente se tem livro ou se não tem livro. Há alturas que eu já nem sei muito bem, acho que é quando não tem livro ficamos quietos. Não, quando tem livro temos que dizer em voz alta livro. Quando tem a garrafa e o livro temos que dizer a palavra fantasma. Pronto, ele ainda não consegue decorar estas coisas, então a gente alterava um bocadinho as regras, ele fica todo contente e o jogo é fixe na mesma. Pronto, foi isso. Estava em promoção. Estes... Prontos, foi assim a nossa ida à Feira do Livro de Lisboa. E vocês, já foram lá este ano? Em que é que se desgraçaram? Contem aí Sim, todas, está a acabar. todas as vossas desgraças. E pronto, não percam o próximo episódio. Nós também não.